Antes de orarmos, paremos por um instante. Respire fundo. Silencie os pensamentos e permita que seu coração seja alcançado por uma verdade que o mundo insiste em apagar. Deus é bom, sempre. Talvez você já tenha ouvido essa frase tantas vezes que ela perdeu o impacto. Mas hoje quero que você a escute como se fosse a primeira vez. Não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Deus é bom com todos. Ele não reserva sua bondade apenas para os santos ou para aqueles que parecem ter tudo sob controle. Ele é bom com o forte e o fraco, o fiel e o vacilante, o arrependido e até com o que ainda está perdido. O Salmo 145:9 diz: "O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras." Pense nisso. O Criador do universo, que vê todas as coisas, conhece os segredos do seu coração, que poderia agir com justiça severa, escolhe estender compaixão. Ele olha para você agora, exatamente como você está, e diz: "Eu te amo, eu sou bom com você." E mesmo quando a vida foge do controle, quando orações parecem sem resposta, quando a dor bate à porta e tudo parece incerto, há uma verdade que permanece. Deus continua sendo bom. Se essa palavra falou com você, comente: "Deus é bom comigo" ou "Sua bondade me alcança." A bondade de Deus não é uma teoria, nem uma frase decorativa para emoldurar nas paredes. Ela é real, viva, ativa, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, espera, clama e nada muda. A porta continua fechada, a resposta não vem. O tempo passa e você começa a se perguntar: será que Ele ainda me ouve? Será que Ele ainda se importa? Mas é exatamente nesses momentos que a verdade precisa ser mais forte que os sentimentos. Deus continua bom. A palavra de Deus em Salmos 145:8-11 nos relembra: "O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Todas as tuas obras te louvarão, Senhor, e os teus fiéis te bendirão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder." Você percebe? Mesmo quando tudo parece confuso, Deus não muda. Ele não se irrita com suas fraquezas. Ele não se afasta quando você falha. Ele não retira sua graça, esperando que você se arrume primeiro. Ele se aproxima, te acolhe, te chama de volta, com braços abertos. Mesmo quando sua fé parece frágil como um fio, Ele permanece firme. Se essa parte tocou seu coração, escreva nos comentários: "Senhor, mesmo sem entender, eu confio", ou "Tua bondade me sustenta." Você já percebeu como muitas vezes repetimos frases cristãs automaticamente, sem realmente absorver o que elas significam? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. No começo, parece apenas mais uma expressão. Mas quando a vida te leva aos extremos, quando a dor aperta, quando a resposta não vem, quando a solidão grita, essas palavras se tornam um porto seguro. A bondade de Deus não depende das circunstâncias. Ela não flutua com o seu humor ou com o saldo do seu mês. Ela não é moldada pelos seus erros, nem pelo que você conquistou. A bondade de Deus flui da essência dele, e ele é imutável. Você pode ter perdido algo. Pode estar vivendo o luto de um sonho não realizado, de um plano frustrado, de uma porta fechada. E mesmo assim, Deus continua sendo bom. Não porque tudo deu certo, mas porque Ele nunca deixou de estar com você. O mesmo Deus que acalma a tempestade também caminha com você no meio dela. Às vezes, a maior prova da sua bondade é não o que Ele faz por fora, mas o que Ele fortalece por dentro. Sua fé, sua esperança, seu coração. Quando tudo parecer vazio, lembre-se, a ausência de respostas não é ausência de amor. Ele ainda está aí, Ele ainda cuida, Ele ainda é bom. Se essa parte falou com você,
Comente: Deus é meu refúgio, ou confio na tua bondade, Senhor. A Bíblia nos revela algo profundo. A bondade de Deus não é apenas uma ação, é uma identidade. Ele é bom quando cura, mas também quando diz não. Ele é bom quando responde rápido, mas também quando nos chama para esperar. Às vezes, a espera é a maior forma de proteção. Às vezes, o não é amor disfarçado. Você já pensou que aquilo que não deu certo talvez tenha sido um livramento? A porta que se fechou, o emprego que não veio, o relacionamento que acabou? E se, ao invés de frustração, isso fosse a mão de Deus dizendo: eu te amo demais para permitir isso agora? Deus vê além. Ele enxerga os becos sem saída antes de você entrar neles. Ele conhece os laços antes de você pisar neles. E mesmo quando não entendemos, Ele nos guia com cuidado. Porque Ele é mais do que Pai. Ele é Pai perfeito. 1 Crônicas 29:11 diz: Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, que comanda os céus e a terra, usa sua força para te amar e não para te esmagar. Ele escolhe proteger, acolher, abraçar. Então, se hoje tudo parece confuso, descanse. Pode não fazer sentido agora, mas a bondade de Deus vai se revelar no tempo certo. Se você sente que essa mensagem falou com sua alma, escreva: Obrigado, Senhor, por cuidar de mim. Ou eu confio no teu tempo. Às vezes, tratamos Deus como tratamos as pessoas, como se Ele fosse desistir de nós por causa das nossas falhas, como se fosse se cansar das nossas lágrimas ou nos ignorar quando não conseguimos mais orar. Mas Deus não é como os homens. Ele não se decepciona com a sua dor, nem se afasta quando você se sente fraco. Ele não ama com base no seu desempenho. Ele ama com base em sua promessa. Quando tudo parece desabar, é natural se perguntar: será que Deus ainda está comigo? A resposta é clara: sim, Ele está. Ele nunca deixou de estar. Mesmo quando você duvidou, mesmo quando quis desistir, mesmo quando se afastou. Deus não muda de ideia sobre você. Ele não retira seu amor quando você erra. Ele não revoga suas promessas quando você se atrasa. Ele permanece. Isaías 55:8-9 nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode não entender agora, mas Deus vê o que você não vê. Ele conhece o fim desde o começo, e o que parece atraso, rejeição ou silêncio pode ser exatamente o caminho para algo melhor do que você imaginou. Se isso falou com você, escreva nos comentários: Senhor, teus caminhos são melhores que os meus. Ou, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Às vezes, a maior prova da bondade de Deus não está nas orações respondidas, mas nas que Ele não respondeu. E isso dói admitir, porque nosso coração, muitas vezes, associa o amor de Deus à realização dos nossos desejos. Mas o amor de Deus é mais profundo do que isso. Ele não nos dá tudo o que queremos porque nos ama demais para permitir que algo nos afaste dele. Pense nisso. Aquela porta fechada, aquele relacionamento interrompido, aquele sonho que parecia certo, mas não aconteceu. Talvez não tenha sido rejeição. Talvez tenha sido proteção. Ele é um pai tão bom que mesmo quando diz não, está dizendo: eu tenho algo melhor, confie em mim. Porque Ele não é apenas bom quando diz sim. Ele é bom também quando diz não. E se você pudesse ver tudo o que Ele vê, o perigo que Ele evitou, as lágrimas que Ele poupou, os caminhos tortuosos dos quais Ele te livrou, você o agradeceria até pelas coisas que não aconteceram.
Então hoje, ainda que o cenário ao redor não mude, ainda que os dias sigam sem respostas, levante a cabeça. Seu Pai não erra, sua bondade não falha. Se essa mensagem tocou você, comente: Senhor, obrigado até pelos nãos, ou confio no teu sim, no teu não e no teu tempo. Você não precisa entender tudo para confiar. Às vezes, o maior ato de fé é dizer: Deus, eu não compreendo, mas ainda assim eu creio. Não espere por dias perfeitos para louvar. Não espere por respostas para confiar. Às vezes, o mais profundo louvor nasce no meio da dor, quando tudo desaba e mesmo assim você escolhe adorar. Quando seu coração está em pedaços, mas sua alma ainda sussurra: Deus é bom. Essa é a fé que move céus. É a confiança que toca o coração de Deus, porque enquanto o mundo busca provas, Deus busca corações rendidos. Corações que dizem: mesmo agora, mesmo aqui, eu continuo crendo. Jó, em meio à perda e à dor, declarou: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Esse é o tipo de fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que reconhece que Deus é bom quando cura e quando ainda não curou, quando abre a porta e quando ela ainda está fechada. E quando você olha para trás e percebe que Ele esteve com você nos bastidores de cada estação, em cada detalhe, em cada livramento silencioso, você percebe: a bondade dele estava lá o tempo todo. Se você já sentiu a bondade de Deus até nos dias difíceis, comente: eu te louvo mesmo na dor, ou tua fidelidade me sustenta. Às vezes, esperamos que a bondade de Deus venha com clarões, milagres grandiosos ou palavras audíveis do céu. Mas a verdade é que, muitas vezes, a bondade dele se manifesta de forma simples. Num abraço que chegou na hora certa, numa mensagem inesperada, num silêncio que acalmou a alma. Deus não precisa falar alto para estar presente. Ele está nos detalhes. Você já sentiu paz sem explicação? Já teve força para continuar mesmo sem ter forças? Já foi consolado por algo que ninguém sabia que doía? Isso é Deus. Isso é graça silenciosa. É amor presente. É a bondade dele sussurrando: eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está perto, e quanto mais quebrado você se sente, mais próximo ele está. Mesmo quando a fé balança, mesmo quando as lágrimas caem sem controle, mesmo quando a mente duvida, o coração de Deus continua voltado para você. Não é o quanto você sente que prova a presença dele, é o quanto ele é fiel. E ele é sempre. Se essa verdade tocou sua alma, comente: Senhor, obrigado por estar aqui comigo. Ou, mesmo em silêncio, eu sei que tu estás comigo. Hoje, talvez você esteja cansado, confuso, se sentindo esquecido, como se tivesse sido deixado de lado pela vida. Mas escute com atenção. Você é visto, é lembrado, é profundamente amado por Deus. Ele não apenas sabe seu nome, ele conhece cada detalhe do seu coração. Os medos que você esconde, os sonhos que você abandonou, os pensamentos que você nunca ousou dizer em voz alta. Ele vê tudo e mesmo assim, ele continua escolhendo você, todos os dias. Você não é um erro, você não está sozinho, você é filho amado, é obra-prima em construção, é alvo de uma graça que não cansa, que não recua, que não desiste. O Salmo 25:8-10 declara: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina-os o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Todos os caminhos, inclusive os que você não entende, inclusive os que parecem escuros ou solitários, inclusive os que envolvem perdas, esperas e recomeços.
Deus não exige perfeição para caminhar com você. Ele quer apenas um coração rendido, um coração que diga: Senhor, mesmo sem forças, eu continuo te buscando. Se essa palavra te alcançou, escreva nos comentários: Senhor, eu te entrego meu coração. Ou, tua fidelidade me sustenta até aqui. Senhor Deus, hoje eu me aproximo de ti com um coração humilde e cheio de gratidão. Reconheço que tu és bom, cheio de misericórdia, paciente e fiel, mesmo quando eu falho. Obrigado por nunca desistires de mim. Mesmo quando eu me perco, mesmo quando erro e me levanto, tu estás sempre lá, me acolhendo com amor. Obrigado por tua graça que me cobre e por tua bondade que me sustenta a cada novo dia. Obrigado por caminhar comigo na luz e também na escuridão, por ser refúgio seguro em meio à tempestade. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue guiando meus passos, iluminando meu caminho, fortalecendo minha fé e renovando minha esperança. Que eu nunca me esqueça que a Tua bondade é eterna e que mesmo nas dificuldades, Tu estás trabalhando para o meu bem. Hoje eu escolho confiar em Ti de todo o meu coração, entregando meus medos, minhas dúvidas, minhas lutas, que minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua fidelidade. Eu Te amo, Jesus. Em Teu santo e poderoso nome eu oro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva Amém, glória a Deus ou Obrigado, Senhor nos comentários. Queremos orar por você. Deixe seu pedido aqui.